Olá, eu me chamo Nelson França e sou professor de Direito voltado para concursos públicos. E hoje eu vou aqui te mostrar como montar um horário eficiente de estudos. Tem muita gente falando muita bobagem quando o assunto é horário de estudos e se preocupam com coisas que não geram efetivamente resultado. Por isso, eu trouxe para você a formação de um horário de estudos testado em um campo de batalhas, usando a minha experiência de mais de 11 anos e 9 meses de sala de aula, para que eu e você, juntos, possamos montar um horário de estudos eficiente. Antes, no entanto, eu quero usar uma analogia para você entender do que eu estou falando. A analogia que eu vou usar é dos gurus financeiros, os gurus da área de finanças públicas. Os gurus da área de finanças dizem que você deve poupar 20% da sua renda mensal. Eles dizem que você primeiro deve, quando recebe um salário, deve separar 20% desse salário e guardar numa poupança, num fundo de DI, numa aplicação financeira. E depois, com os 80% que sobram, adequarem o orçamento. Gastar só 80% e poupar sempre os 20%. Aí as pessoas dizem assim, mas não sobra 20% da minha renda para poupar. Ou então, quando sobrar dinheiro eu vou poupar 20%. Não é assim que funciona. Você tem que poupar primeiro. Primeiro você retira os 20% do seu salário, para depois adaptar suas contas do mês ao que sobra. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é simples. É o que dizem os gurus das finanças. E isso faz todo sentido. Né? Na economia de consumo que nós vivemos hoje, nunca vai sobrar um dinheirinho. Quando sobrar, vai economizar. Não vai sobrar. Quando aparece ao longo da vida, né? Quando aparece um dinheirinho, quando sobra um dinheirinho, aparece logo também uma necessidade de consumo inadiável. E a sobra acaba indo embora. O dinheiro extra acaba não durando. Com o nosso tempo de estudos é a mesma coisa. Quando você tiver um tempinho, vai começar a estudar. Não funciona assim. Não funciona. Quando eu tiver um tempinho, eu vou passar a tarde com os meus filhos. Quando sobrar um tempinho, eu vou visitar meus pais, ou rever meus amigos de infância, Mas não é assim que funciona. É o mesmo princípio das finanças. Se você não der prioridade ao que realmente importa, não vai sobrar o tempo que você realmente deseja. O tempo que você realmente tem que economizar. E para os estudos para concurso público, isso não é diferente. No ano que vem, eu ouço muito isso em sala de aula, no ano que vem eu vou arranjar tempo para estudar para concurso. Não vai. Isso não vai acontecer enquanto você não inverter seus valores e der prioridade, de verdade, para os estudos. Por isso, meus amores, assim como nas finanças públicas, você primeiro deve separar um intervalo de tempo para estudar e depois adequar sua rotina para o resto do seu dia. Eu não sei se eu entendi, Nelson. Bom, primeiramente, quanto tempo você tem sobrando? É possível que a maioria pense, eu não tenho sobrando nada. É claro, né? Sua prioridade não é estudar, sua prioridade é o trabalho, sua prioridade é a TV, sua prioridade é o barzinho no final de semana, sua prioridade não tem sido, pelo menos na maioria, os estudos. E aí você planta o que todo mundo planta e colhe o que todo mundo colhe. Quanto tempo de estudo você tem que destacar? Quanto tempo você tem que separar para os estudos? Bom, quanto mais, melhor. É verdade. Mas eu, particularmente, aconselho você a começar com 2 horinhas por dia, de segunda a sábado. 2 horinhas por dia, de domingo a domingo. É até melhor. 2 horas por dia. E à medida que você for estudando e avançando nos estudos, você vai aumentando a sua carga horária para 3, 4, 8 e por aí vai. Certo? Estudo é um hábito. Se você não o tem, comece devagarzinho e você vai ampliando. Para quem pretende iniciar um projeto consistente, um projeto organizado, de aprovação em um grande cargo público, o melhor é escolher, primeiramente, o concurso, a área de concurso público que você deseja entrar. E começar a se preparar com antecedência. Escolha um concurso específico. Foque no concurso, de preferência antes que o edital surja, e vai estudando de acordo com esse edital.
É claro que você vai fazer todos os concursos que aparecerem na frente. O que você quiser fazer, você faz. Mas estude apenas para um. Montaremos o horário de estudos pensando em um e somente um concurso público. Tá certo? O estudo deve começar com as disciplinas básicas, isso é muito importante. Começar com aquelas matérias que caem na maioria dos concursos públicos. Assim você vai poder fazer para todos, para vários. Assim você estará se preparando para um número amplo de concursos e, claro, né, quando você começa pelas disciplinas básicas, o conhecimento relacionado nessas disciplinas básicas muitas vezes é importante para entender as outras disciplinas. Certo? Ok? Outro aspecto que eu não posso deixar de comentar aqui com você, antes de montar o próprio horário, outro aspecto que é importante é que os conteúdos são muito extensos. E é importante saber quais são os pontos que mais caem na prova. Quais são os pontos que sempre caem. Quais são os pontos que de vez em quando caem. Quais são os pontos que nunca caem. Ah, Nelson, mas eu não sei quais são os pontos que caem. Bom, se você quiser, pode passar um e-mail para mim. Nelson, o que é que eu devo priorizar no estudo para, por exemplo, INSS? Nelson, o que é que eu devo priorizar para estudar para juiz estadual? Bom, passa um e-mail para mim. Não há problema nenhum. O e-mail deve aparecer aqui embaixo, eu imagino. Não sei. O pessoal da edição vai cuidar disso. Mas foque naquilo que você quer e comece estudando pelas matérias básicas e nos pontos que mais caem na prova. Se não souber quais são as matérias básicas nem os pontos que mais caem na prova, você passa o e-mail para mim. E eu terei o maior prazer em ajudar em direito constitucional e direito administrativo. Os outros eu já não sei, foge da minha área. Tá certo? Bom, quem sabe eu faço um vídeo sobre isso no futuro, né? Quais são as matérias básicas e quais são os pontos chaves para isso. Hoje nós vamos nos limitar ao horário de estudos, tá bom? Hoje nós vamos nos limitar a como montar o seu horário de estudos. Então pegue aí um papel e uma caneta, ou use o computador se você preferir, mas prepare, primeira coisa, o calendário do mês que vai começar, do mês que vem. Eu estou gravando em setembro, né, 24 de setembro de 2014. Eu peguei um calendário aqui por uma questão de oportunidade mesmo, de conveniência, um calendário de março. E aí, vamos lá, março, 4 de março, 4/3 é uma segunda-feira. Eu vou organizar esse calendário em manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite, de segunda a domingo, perceba. Feito isso, você vai passar agora a distribuir os seus compromissos fixos. Os compromissos fixos. É interessante colocar no horário de estudos também o seu horário de trabalho, o cursinho, se eventualmente você fizer, o horário da academia ou do esporte que você pratica. Enfim, vai ficar mais ou menos assim. Eu previ a regra geral. É claro que talvez você só trabalhe pela manhã ou à tarde. Nelson, eu tenho um trabalho de 6 horas. Você adapta. Nelson, eu estou sem trabalho. Eu tenho o dia inteiro para estudar. Fantástico. Uhul! Comemore! Mas coloque os horários fixos. Não coloque aí a feira. Ah, eu tenho que fazer a feira do mês. Não. Isso daí você vai começar a aprender a delegar para quem possa fazer no seu lugar. Ou você vai começar a fazer naquelas brechas que sobrarem do seu horário de estudos. Lembre-se, primeiro eu fixo o horário de estudos. Depois eu vou fazendo o resto quando der tempo. Como, por exemplo, a feira. Ok? Como, por exemplo, bom, alguns horários é que são fixos. Tá? Eu não posso trabalhar em qualquer horário, pelo menos não a maioria. Preenchi os meus horários, fiz tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Sobraram alguns pontos vagos. O que é que eu vou fazer agora? Veja agora, por esse horário, que você tem uma noção de quais são os horários livres. E você não vai ter dificuldade nenhuma em preenchê-los. O que é que está disponível? Ah, tem a segunda noite disponível, a terça noite eu tenho uma academia, vamos imaginar, eu tenho uma atividade física, mas a atividade física deve ser de 1 ou 2 horas. Depois da academia vai fazer o quê? Vai estudar. A quarta noite é disponível, a quinta noite, a sexta noite, o domingo, por que não domingo? Se você só tem 2 horas por dia, tem que estudar no domingo. É recomendável apenas você deixar um dia, ou pelo menos um turno por semana, livre para o lazer, certo? Minha recomendação, estuda no domingo de manhã ou à tarde, mas se estudar de manhã, folga, vai namorar, vai dar uma assistência para o cônjuge, né,
no domingo à tarde ou no domingo à noite, certo? Vai assistir o Fantástico agarradinho, se for o caso, mas não vá encher a cara, porque na segunda de manhã você tem ou que trabalhar ou que estudar, certo? Tá claro até aqui? Insira, com base nesses horários vagos, insira as matérias básicas do seu edital. Por exemplo, se for um concurso de nível médio, português, raciocínio lógico. Nelson, cai direito, direito constitucional, direito administrativo. Insira as matérias básicas daquele edital que você já escolheu. Vai ficar mais ou menos assim. Eu botei português, 1h30, português, mais 1h30. Ah, não, são 2 horas, só tenho 2 horas. 1 hora de português, outra hora de português. Tem gente que gosta de alternar. Tem gente que gosta de colocar português e depois matemática. É possível, eu acho que isso é muito pessoal. Tem gente que fica dizendo assim, alterne as matérias, uma de exatas e uma de humanas. Bom, isso é muito pessoal, isso não influencia, não tem nenhum estudo que diga que isso influencia. Você descansa a parte do cérebro de exatas quando está estudando. Mentira, conversa. Quer dizer que você não cansa. Depois que está matemática, vai estar português sem estar cansado. Não, você escolhe. Eu, particularmente, prefiro estudar uma matéria por dia e às vezes até uma matéria por semana. Mas você escolhe. O danado aqui, o nosso foco nesse vídeo curto é montar o horário de estudos. Certo? Então lá na terça-feira tem academia, vai pra academia, mas não fica papeando lá não, paquerando não, paquera liso, passa no concurso público, que aí você paquera cheio da grana. Tá certo? Cheio de dinheiro. Depois que voltar, vai estudar. Eu botei aqui, por exemplo, o raciocínio lógico, matemática. A quarta está livre, vai estar constitucional, que é uma matéria onde os tópicos, os assuntos são mais extensos, eu preciso da noite inteira, eu preciso daquelas 2 horas completas. Se tiver mais 2 horas, melhor. E assim vai, você vai preenchendo. Eu só coloquei aqui no domingo, livre, livre, livre. Eu não recomendo eu só não recomendo se você só tem 2 horas por dia. Quando você tem lá 4, 5 horas, você pode tirar o domingo inteiro de folga. Mas se só tiver 2 horas por dia, não. Não. Tira um dia, um turno ou 2 do domingo para descansar, mas o resto você estuda. Tá certo? Tá bom? Tá claro até aqui? Perceba que mesmo nos dias que você tem exercícios físicos, você estuda. Né? Os estudos não podem ser afastados. Tudo gravita, para quem quer passar em provas de concurso, ao redor do seu horário de estudos. Ok? No mais, meus amores, é bom que se diga que reprovações vão acontecer. Faz parte da trajetória, faz parte do processo. Ser aprovado é fantástico, mas entre o início dos estudos e o final, algumas reprovações podem acontecer. Bom, não desanima. Eu sempre digo em sala de aula que o concurso público não é um sprint, é uma maratona. Onde o importante mesmo não é chegar em primeiro lugar, mas sim chegar. Então, se quiser passar no concurso público, basta continuar, basta não desistir. Se quiser passar em concurso público, senhoras e senhores, é só você persistir de forma consciente e ir adquirindo as ferramentas necessárias para uma aprovação mais rápida. Certo? Conte comigo, seja para melhorar o seu conhecimento teórico, seja para receber questões. Eu vou te mandar frequentemente, se você quiser, obviamente, questões por e-mail. Conte comigo na sua jornada. Agora me faça um favor, role essa página para baixo, deixe um comentário dizendo se você gostou ou se não gostou. Né? Se você disser que não gostou, isso também me orienta. Se estiver assistindo esse vídeo do YouTube, deve ter um ícone de um anjo por aqui, mais ou menos. Aproveita, clica no ícone e se inscreve no meu canal. Tá certo? Vou ficar por aqui hoje. Um beijo no coração de todos vocês. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.